Fala, gente boa, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo do nosso Deus não está morto. Hoje vamos ler aqui Lucas capítulo 9, amém? E a gente vai aprender coisas maravilhosas da palavra de Deus que vão ser extremamente úteis para esse tempo, para esse propósito, amém? E que o Senhor nos abençoe nessa leitura e que nós possamos estar sendo transformados pela palavra de Deus, porque vir aqui, meus irmãos, e ler a palavra e pensar isso é cura para os nossos corações. Então, vamos para lá, vamos ler. As instruções para os 12. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Também se encontra lá em Lucas 10, 1 ao 12, que fala sobre a questão disso aqui, né? Fala aqui no Lucas 10, 1 ao 12, fala da designação dos 70, né? Então, meio que um versículo completa o outro, né? E sacudi o pó dos vossos pés. Isso aconteceu lá em Atos 13, 51. Herodes e João Batista. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros Elias apareceu, e outros ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. A multiplicação de Jesus, a primeira multiplicação de pães e peixes. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Aconselhando-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhe vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. É um milagre verdadeiro e é um milagre real. Muitos afirmam que isso aqui só está falando de partilha. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, era porque eles dividiram entre as pessoas e aquilo ali era partilha. Então, o que é partilha é multiplicação. É um sentido, mas a gente vê que é um milagre real. O que aconteceu ali foi realmente uma multiplicação de pães e peixes. Então, nós devemos sim aprender muito com isso aqui. Não só aprender, mas como orar por isso. Eu já contei numa das aulas passadas, porque Lucas nós estamos lendo agora, e eu falei sobre a multiplicação que uma vez o Senhor fez lá na igreja que eu faço parte, quando realmente foi multiplicado o pão para as pessoas que estavam ali. O pão foi multiplicado, a gente se fartou de comida. O que isso tem a dizer a nós? Então a gente
foi num lugar lá, foi para comer lá na igreja e sobrou comida, entendeu? E a gente conseguiu distribuir entre as pessoas lá muitas comidas. E foi maravilhoso, porque tinha muita comida, mas sobrou muita comida. Então olha que maravilhoso, sabe? Olha que coisa fenomenal. Uau! A confissão de Pedro. Jesus prediz a própria morte. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizes às multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. O discípulo deve levar a sua cruz. Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo, ou perder a sua alma? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Em outras versões diz sobre, em vez de dizer ali, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Em outras versões diz assim, pois que vantagem tem ao homem em ganhar o mundo inteiro, se ele se perde ou se destrói a si mesmo? Em outras versões se destrói a sua alma. Então, meu amigo, minha amiga, a gente aprende um grande ensino aqui. O que a gente aprende? Que às vezes mais vale a gente ter uma vida simples diante do Senhor, ter as nossas dificuldades, mas estar humilde ali, ter nossos posicionamentos, nossas questões e tudo mais, mas estar tranquilo, estar em oração, sabe, estar lendo a palavra, estar em comunhão com o corpo de Cristo, participando, estar tranquilo, entendeu? Ter as dificuldades sim, mas saber que Cristo está cuidando de tudo, saber que Deus está na frente. É melhor isso, é melhor estar tranquilo do que ganhar o mundo inteiro, ganhar fama, ganhar dinheiro, ganhar tudo, mas perder, a alma, perder o bem mais precioso que é a nossa própria vida. Meus amigos, que coisa. Meus amigos, a transfiguração. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premitos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz, dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Isso aqui, meus irmãos, é uma visão que Jesus tem, mas é uma coisa, é um evento que só aparece numa situação.
A gente tem a declaração da transfiguração, tanto em Mateus quanto em Marcos também, e aqui em Lucas. Mas eu entendo que a transfiguração, ela é para nos mostrar algo. Eu não vou me ater aqui aos aspectos da transfiguração em si, mas a mensagem que ela está trazendo. Por exemplo, aqui, ó, esse é meu filho, o meu eleito. A ele ouvi, porque até então só se ouvia sobre a lei de Moisés e sobre os profetas. E claro, todos eles estavam apontando para Cristo, só que agora Cristo veio. Então a ele ouvi, por quê? Porque ele é aquele que a lei estava todo o tempo profetizando. Uau! A cura de um jovem possesso. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que, dentre a multidão, surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Então, a ação demoníaca na vida de uma pessoa, ela é destruidora. A ação demoníaca. E esse jovem estava possesso. E no versículo 40 dizia: Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando ia se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Veja que interessante, tem coisas que não saem sem jejum e oração. Tem ações demoníacas que não saem sem jejum e oração. Evidentemente que Jesus na cruz, ele triunfou sobre todo o império das trevas. Ele tem a autoridade sobre tudo, porque foi dada por Deus. E ele acabou com o império das trevas. Mas por que nós devemos jejuar? Porque tem coisa que só sai com jejum e oração. Tem coisa que só se resolve de joelho no chão, orando às vezes 1, 2, 3, 4 anos. Mas ao mesmo tempo que é difícil esperar, é bom, cara. É difícil, é dolorido jejuar às vezes, não é fácil, claro que não é. Mas é bom, cara. É bom porque enquanto você espera Deus fazer, e você jejua, você ora, você lê a palavra, o Espírito Santo vai formando em você uma pessoa parecida com Cristo. E isso é incrível, isso é maravilhoso. Uau! De novo prediz a sua morte. Como todos se maravilhavam de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai no vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso, e foi-lhes encoberto para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. O maior no reino dos céus. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si. Ele lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, este é quem é grande. Jesus ensina a tolerância e a caridade. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que, em teu nome, expelia demônios, e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não o proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. Os samaritanos não recebem Jesus. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu,
manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Olha só, a gente leu anteriormente sobre Jesus sendo aquele que diz que não sai nada sem jejum e oração. Claro, a autoridade é dele, mas nós devemos se consagrar a ele, porque temos que jejuar, temos que orar. E aqui ele fala sobre: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E só há salvação, e só há quebrantamento e mudança numa igreja, num local, se aqueles que estão ali andam com o Senhor. Amém? Nós devemos ser esses que andam com o Senhor. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás. E ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que olha para trás é apto para o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, que ensino maravilhoso, que coisa incrível, meus irmãos, que coisa incrível. Então, se nós não sermos aqueles que vivem uma vida de quebrantamento, que não olham para frente, a gente não agrada a Deus. É o que foi falado esses dias na leitura. Temos que confiar, temos que jejuar, orar e confiar. E passar mais tempo orando e confiando em Deus do que fazendo as coisas pelo nosso próprio braço. Por isso eu quero orar, para que nós sejamos esses homens aqui, que têm fé e creem nele. E não esses aqui que querem se despedir dos outros antes de crer em Jesus. Amém? Antes de viver para Cristo. Senhor Deus, obrigado por cada um de nós, Pai. Pai, nós não queremos ficar olhando para trás, mas nós queremos olhar para frente, porque é ali que o Senhor está, Pai. A cruz não deixa a gente olhar para trás. A cruz, ela é feita para a gente olhar para frente, olhar para a Tua missão, meu Pai. E nós queremos fazer isso. Nós queremos orar. E nós queremos viver Tua vontade nesses dias, Pai. Então, Senhor Jesus, aviva-nos. Esteja conosco mais e mais intensamente, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que a Tua glória enche a vida de cada pessoa que está aqui. A minha e a vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que nós sejamos cheios do Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo. E amamos cada dia mais a Tua palavra, Senhor, porque ela é a fonte de vida. Amém? Deus te abençoe, que a paz de Cristo reine no seu coração. E não se esqueça, Cristo é o Senhor da nossa vida e o nosso Deus não está morto. Ele vive. Amém? Valeu! Deus abençoe. Fui!